Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai começar, então, uma palestra bem interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre o histórico de mudanças nos extremos de El Niño, de Laninha. Vamos entrar também, que é um dos pontos centrais da palestra, para a gente comentar quais são as projeções para o futuro, né, lá para 2030, 40, 50, para o final do século XXI, em termos também do El Niño e da Laninha. Então, isso aqui são tópicos, né, que a gente vai conversar um pouquinho agora. A gente vai relacionar essa questão de El Niño e Laninha com as mudanças climáticas, o que vem acontecendo com esses extremos, os maiores eventos de El Niño, os maiores eventos de Laninha, o que a história climática nos conta e o que pode acontecer no futuro em termos desses eventos, né? E sempre que a gente pensa no futuro, a gente pensa nessa questão desse mundo mais aquecido. Será que teremos mais El Niños intensos? Será que teremos mais Laninhas intensas? Será que esses eventos eles acontecerão com maior frequência? Ficam esses questionamentos, na nossa cabeça. Então, começando, fazendo um panorama bem breve, explicando rapidamente como é que funciona o El Niño e a Laninha. Então, a gente tem aqui no mapa da esquerda a representação justamente do evento de El Niño. Então a gente olha aqui para a região do Pacífico Equatorial, essa mancha avermelhada. O que significa essa mancha avermelhada? São as águas do Pacífico Equatorial mais quentes que a média histórica. Então, quando a gente tem essas águas mais quentes dominando desde a região costeira aqui da América do Sul até a parte central do Pacífico, é o que a gente denomina de El Niño. E na figura lá da direita a gente tem basicamente ao contrário, o fenômeno da Laninha, que em vez de termos aquecimento, temos o resfriamento dessas águas. E, logicamente, quando temos El Niño ou quando temos Laninha, são dois tipos de eventos, quase que opostos e que impactam significativamente no regime de chuvas, no regime de temperatura, globalmente e, logicamente, também no Brasil. Esse aqui é um mapa bem interessante, que é um mapa para a gente primeiro contextualizar, Então a gente falou um pouquinho do que é o El Niño e a Laninha, e agora a gente entra na questão dos impactos desses dois eventos. Então o que a gente tem aqui? Região norte do Brasil, nordeste do Brasil, essa representação dessa árvore meio seca, justamente para representar que quando estamos no evento de El Niño, a gente tem um clima que tende a ser mais seco justamente na região amazônica, justamente ali na região de São Francisco, no nordeste do Brasil. Quando a gente olha agora para o sul do Mato Grosso do Sul, a gente olha para o sul do Brasil, são sinais completamente opostos ao da região amazônica do Nordeste, ou seja, um clima que tende a ser mais chuvoso, com chuvas mais extremas. E em termos de temperatura, o El Niño ele traz um sinal muito pronunciado, de uma forma geral, para o Brasil, que justamente aqui com esse termômetrozinho, marcando a elevação de temperatura em relação à média. E agora, então a gente falou de El Niño e a gente entra para falar um pouco dos impactos justamente da Laninha. E aí vocês veem que já basicamente a gente tem um espelho das suas condições climáticas. Então, região da Amazônia, região do Nordeste do Brasil com um clima mais chuvoso. E aí só fazendo uma recapitulação, o Celso ele tem apresentado aqui basicamente todos os dias, Celso? Falando de quais são as condições atuais, no caso nós estamos em Laninha, a previsão também para os próximos meses, para a próxima safra, que a gente tem uma manutenção dessa Laninha. Então, quem é do Norte, quem é do Nordeste, tem sofrido com isso, principalmente no início do ano, trazendo aí realmente um clima bem mais chuvoso do que normalmente acontece para essa época do ano. E quando a gente olha lá para o sul do Brasil, a gente vê o espelho. Antes no El Niño a gente tinha uma condição mais chuvosa e agora para a Laninha a gente tem uma condição mais seca, que foi justamente o que aconteceu desde o final do ano passado, quando a Laninha se instalou, e ao longo, agora só a gente deu uma volta com as chuvas, bem agora há pouco na transição do período úmido para a estação de outono. Mas de uma forma geral, até em relação à temperatura, a Laninha ela traz o quê? Um alívio, um pouco mais de refresco, principalmente para o verão. Aqui é um gráfico, pessoal, muito interessante,
Porque esse gráfico, o que ele mostra, né? Ele mostra aqui uma coloração vermelha para cima e para baixo aqui nesse índice negativo em coloração azul. Então, tudo que está para cima, tudo que é positivo vermelho, indica eventos de El Niño. Tudo que está para baixo, né, nessa coloração azul negativa, indica eventos de Laninha. Então, a gente tem aqui a história desde 1950 até praticamente os dias atuais. E aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, o histórico que eu comentei sobre as mudanças, né, desde o passado até agora, o presente momento, em termos dos maiores eventos de El Niño. Celso, por favor, vai. Olha que interessante. Década de 50, década de 60, 70, 80 e 90, olha o que vai acontecendo, olha o que aconteceu, na verdade, né, em termos dos picos, justamente do evento de El Niño. Então, foi quase que uma escadinha, né, uma tendência quase que linear dos maiores eventos ficando mais intensos ao longo do tempo. E aí, quando a gente olha, não sei se vocês vão se recordar, lá do ano de 2015. O ano de 2015 ele foi um ano muito marcante, porque a gente até brinca que foi um super El Niño, né, que realmente teve uma associação muito grande com um período muito seco na região amazônica, né? Então, o pessoal da região amazônica sofreu bastante com isso. E aí, eu trouxe até uma brincadeira ali com aquela caixa, aquela interrogação, será o que vai acontecer no futuro? O que o futuro nos aguarda? Será que essa tendência ela vai continuar? Né? E aí fica essa pergunta que a gente vai tentar responder aqui ao longo da apresentação. Aqui, pessoal, é um gráfico muito interessante, e aqui a gente já está falando de história, que a gente já entra para falar realmente das projeções do futuro. O que esse gráfico ele nos mostra? A gente tem aqui as mudanças na amplitude da TSM. O que é a TSM? A temperatura da superfície do mar. Né? E é justamente a temperatura da superfície do mar que rege, né, se a gente tem El Niño ou se a gente tem Laninha. Então, o que esse gráfico está mostrando? Ele está mostrando a variação, as oscilações nessa temperatura da superfície do mar. Toda essa linha preta, né, a gente vê aqui desde 1950 até agora, né, meados ali de 2015, 2014, a gente tem um histórico, são dados verídicos, são fatos, o que veio acontecendo. A partir daí, quando a gente tem essas cores, essas linhas em vermelho, em azul, em verde, mostra os possíveis cenários de projeções futuras. Assim como a gente tem uma projeção econômica, que a gente vai ter assim, se acontecesse um índice IPCA tiver X%, a gente pode ter um crescimento do PIB e tal. Né? A gente vai trabalhar com possibilidades, com trajetórias. É da mesma forma para o clima. Para o clima, a gente tem uma complexidade muito grande para construir esses caras daqui, com esses nomes um pouco esquisitos. SSP1, SSP2, SSP3, SSP5, o que quer dizer isso? São os cenários, são as diferentes possibilidades, as diferentes trajetórias que a gente pode ter no futuro. E essas trajetórias levam em conta crescimento populacional, desenvolvimento de uma matriz mais limpa ou não, mudança do uso do solo, sabe? É uma complexidade tremenda, são vários parâmetros, né, que regem a construção desses cenários. Para vocês entenderem de forma bem didática, quanto maior o número, né, a gente está falando aqui, por exemplo, do SSP5, a gente pensa que é aquele cenário mais pessimista do ponto de vista sustentável. E o menor número, o SSP1, 1.9, é aquele cenário onde a gente pega o mundo de hoje e a gente caminha 100% em prol da sustentabilidade, né? Um mundo mais otimista desse ponto de vista. Todos esses cenários basicamente apresentam variações, mudanças no futuro, mas sobretudo os cenários mais pessimistas, os cenários que levam em conta o maior grau de aquecimento no futuro. Então, o que a gente vê aqui, né? Depois de toda essa explicação que eu comentei com vocês, os cenários com essas linhas mais em vermelho, aquela linha em vinho, um vermelho um pouco mais claro, mostram as maiores variações na temperatura da superfície do mar. E o que isso nos traz, né, de informação? O El Niño não é uma variação positiva da temperatura da superfície do mar, é uma temperatura mais alta do que a média. A Laninha é justamente ao contrário, uma variação, porém negativa, mais fria. Quando esses cenários mostram maiores elevações, maiores oscilações, isso indica o que para a gente? Que a gente tem uma maior possibilidade de termos mais El Niños
que por consequência também teremos mais laninhas, porque a variação ela tanto vai subir quanto ela vai descer. Tanto vai ser positivo, ora vai ser negativo. Aqui é um complemento bastante interessante, porque quando a gente também fala de El Niño e Laninha, o que a gente pensa? Qual é o impacto no meu talhão, qual é o impacto na minha fazenda, qual é o impacto na minha cidade, né? Então a gente pensa sempre, de uma forma geral, no impacto da chuva. E lá, esse gráfico aqui, ele não está mostrando o impacto na sua localidade. Ele está mostrando o impacto justamente na região de formação do El Niño e da Laninha. Então, esses dois gráficos estão mostrando o que acontece lá no Pacífico. Ainda não é no Brasil. Mas é justamente através desses gráficos que a gente entende essas maiores possibilidades se vamos ter mais El Niño ou mais Laninha. Então, se estamos num evento de El Niño, lá no Pacífico, a gente vai ter uma questão de mais chuva para o leste e menos chuva ao passo de quando estamos em Laninha. Então, da mesma forma que as maiores oscilações no campo da temperatura da água do Mar do Pacífico regem a formação de El Niño e Laninha, o campo de chuva também. Então, basicamente, quando a gente olha aqui para esses gráficos, todas as linhas, e aí é independente do cenário, mas eu gosto de ressaltar, isso aqui é muito importante ressaltar, que os cenários SSP3 e SSP5, que eu falei para vocês, que são aqueles cenários mais pessimistas, cenários onde o grau de aquecimento global ele é mais evidente, ele é maior, é justamente os cenários que apresentam também essa maior amplitude, tanto lá da temperatura da água do mar, quanto também do regime de chuvas lá no Pacífico. Então, esses dois gráficos, eles se complementam bastante, de forma bem interessante, para justamente mostrar essa grande possibilidade que vamos ter no futuro, quase que independente dos cenários, mas principalmente se caminharmos para esses cenários maiores de aquecimento, de termos de forma um pouco mais evidente maiores formações de El Niño e, por consequência, maiores formações também da Laninha, né? E justamente com isso, a gente tem o quê? Aquela consequência que a gente fala de extremos. Né? Nenhum extremo é positivo. Nem muita chuva, nem pouca chuva. Né? Cada cultivo precisa de uma quantidade em uma certa faixa de chuva para acontecer. Dependendo do cultivo, você precisa de mais, de menos. Dependendo do cultivo, você precisa, sim, de uma estação um pouco mais seca. O outro vai precisar de uma estação menos seca. Então, quando a gente está falando de mais El Niños, mais Laninhas, são eventos que, necessariamente, na sua ocorrência, vai trazer um viés mais de chuva ou vai trazer um viés mais de seca. Então, quando a gente está pensando nesses extremos, isso não é um cenário otimista do ponto de vista climático para os impactos no agronegócio. E aqui, pessoal, fica então algumas conclusões, né? Basicamente, muitos estudos eles apontam realmente que os sinais para eventos principalmente de El Niño, tendem a ser mais intensos e mais frequentes. Então, se a gente conseguisse responder aquela caixinha que eu coloquei naquele gráfico, mostrando o histórico dos maiores eventos de El Niño, possivelmente vamos ter um outro pico, um pico maior ainda. Não sabemos, não temos como quantificar isso. Pode ser igual, pode ser menor, mas existe essa maior possibilidade. Hoje, os estudos mostram que esses eventos extremos, aqueles picos que eu mostrei para vocês, ocorrem em torno dessa faixa de 20 em 20 anos. Porém, o que os estudos mostram que é justamente essa mudança de frequência no futuro, que em vez de estarmos falando um super El Niño, uma super Laninha acontecendo de 20 em 20 anos, isso pode começar a acontecer de 10 em 10 anos. Então, toda a consequência dessas mudanças vai ao encontro de maiores extremos, seja um extremo de muita chuva, seja um extremo de muita seca. E existe também, né, que a maior parte dos estudos mostram essa possibilidade de mudança no ciclo do El Niño e da Laninha. A gente precisa de cerca de 2 a 7 anos para a gente completar o ciclo, mas existe essa possibilidade de, em vez de ser de 2 a 7, ser de 3 a 7 anos. E aí, esse tópico aqui, pessoal, esse primeiro tópico, ele é muito importante porque, lembra, eu falei para vocês, e vocês sabem muito bem disso, dos impactos do El Niño e da Laninha. E existem evidências, isso aqui é algo bem interessante, importante de ressaltar, porque são dados, aí que não estamos falando mais do futuro, dados reais, que já aumentou
em torno de 15% a 20%, na maioria das regiões, do que existe o impacto da Laninha e do El Niño, essa chuva. Ou seja, o El Niño e a Laninha tem o seu impacto de forma um pouco mais evidente no regime chuvoso. Né? Porque não necessariamente se temos El Niño e Laninha, a gente vai ter mais chuva ou menos chuva. Mas as evidências mostram que isso está começando a se acentuar. Né? Quando a gente tem El Niño, a gente tem maior certeza que a gente vai ter um impacto, seja positivo ou negativo, nas chuvas. E aí, só para finalizar, né, como que isso realmente acaba afetando o agronegócio brasileiro, eu trouxe um mapa aqui para vocês, que basicamente é uma extensão, é algo um pouco mais exacerbado, se realmente a gente tiver esses El Niños, esses super El Niños, ou então super mega El Niños, vamos brincando assim, né, no futuro, aonde principalmente na bacia amazônica, na região amazônica, na bacia de São Francisco, ali no nordeste do Brasil, a gente teria esses aumentos mais prolongados dos períodos de seca e, sobretudo, no Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, sul do Brasil, e aí com essa inversão, ou seja, com um clima realmente mais chuvoso. E que é isso justamente que a história vem nos mostrando. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Só agradecer a presença de todos. Não sei se alguém aqui gostaria de discutir alguma coisa, a gente tem um espaçozinho, não sei se nossa chefia aí quer dar alguma palavrinha, mas é isso, pessoal, muito obrigado.